Olá pessoal, tudo bem? Esse é o Simplesmente Vinho, um programa que visa falar tudo um pouco sobre o vinho de forma simples e objetiva, tentando desmistificá-lo e torná-lo cada vez mais acessível. Nada melhor do que iniciarmos falando sobre a história do vinho, um alimento que está ligado à civilização desde a antiguidade, sendo uma das primeiras criações da humanidade. E por isso vamos fazer um passeio numa breve e curiosa linha do tempo. Vejam, 7.000 anos antes de Cristo, a primeira evidência de vinhas cultivadas na Geórgia soviética. 5.000 anos antes de Cristo, a mais antiga evidência de armazenagem de vinho no oeste do Irã. 4.000 anos antes de Cristo, pesquisadores descobriram no Egito e na Síria vestígios da espécie Vitis vinifera. 2.700 a.C., o vinho é mencionado em textos escritos em argila na Mesopotâmia. 1.700 a.C., as leis do rei da Babilônia regulam o comércio do vinho. 300 a.C., a Grécia domina a indústria do vinho, disseminando-a na Itália e no sul da França. 180 a.C., o culto ao deus Baco é banido de Roma por ser excessivamente libertino. Já no século I, os romanos introduzem na vinicultura da região de Bordeaux, na França, uma vez que o imperador romano Domiciano proíbe a plantação de novas vinhas na Itália. No ano de 300, o vinho já estava definitivamente incorporado na Eucaristia cristã. No ano 600, com a morte de Maomé, o vinho deixa de fazer parte do cotidiano na Arábia. 750, o imperador Carlos Romano organiza a legislação do vinho no norte da França e na Alemanha. No ano de 1150, a região de Bordeaux passa para o domínio inglês, enquanto que monges ampliam os vinhedos na Borgonha e no Vale do Rhône. No ano de 1400, Portugal estabelece na Ilha da Madeira e inicia plantios para produzir o vinho fortificado, enquanto Bordeaux volta ao poder francês. 1550 é decretado que o vinho é melhor para a saúde do que a água, em geral contaminada naquela época. E nessa mesma época, vinhedos são estabelecidos em parte nas Américas. 1650, o primeiro lote de vinhas chega na cidade do Cabo, África do Sul. 1860, uma tragédia. Primeiros relatos da infestação da praga filoxera, com efeitos devastadores nos vinhedos europeus. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial enfraquece a indústria vinícola, mas após a Segunda Guerra, em 1940, a produção normaliza. E já em 1980, programas financiados pelo governo destroem vinhedos de produção em massa de vinhos fracos para cultivar vinhas de alta qualidade. E de 1990 até hoje, o vinho é uma realidade, com o surgimento de vinícolas por todo o mundo, estimulando a produção de vinhos de qualidade. Legal, né? O vinho cruzou o Egito, a Grécia, chegou a outras partes da Europa, desenvolveu-se, ramificou-se no Novo Mundo, conquistou a humanidade, mostrou por que veio. E tem gente que ainda fala que o vinho está na moda. O vinho está na moda há 9.000 anos. Viva!